Oi, gente, boa tarde. Hoje é quinta-feira, uma semana depois do mais bacana, fantástico Congresso para Mulheres Investidoras deste país. E vamos falar sobre nossa carteira administrada com as nossas autoridades aqui, Denise de Pascoal, Zé Giraldez, José Eduardo Giraldes e Reinaldo Legrade. Então vamos lá, gente. Por favor, quem começa? Dê? Sim, como sempre. Ladies first. Boa tarde. Quem não foi, perdeu, né? Mas eu acho que a maioria que vai ouvir a gente aqui tava todo mundo lá, porque foi realmente um evento. Sempre é melhor do que no ano anterior, isso que eu acho que é muito legal, né? A Em gente breve, vai. todo o conteúdo vai estar gravado lá, tá? Então, só para avisar, eu aviso, mas todas as palestras, todos os workshops vão estar no nosso canal do YouTube. Quem ficou perdido para um dia, que é sempre o dilema lá, vai poder assistir o que não viu. Bom, aí vamos então retomar aí nosso cenário econômico, né, do último mês para cá. Eu assim, diria que da nossa última conversa tem pouca novidade. Aconteceu muita coisa, mas tem pouca novidade em relação ao cenário que a gente traçou há um mês, né? Assim, então, nos Estados Unidos começou o ciclo de queda de juros com 25, com uma visão eh, conservadora em relação ao movimento, né? Mais com o movimento estabelecido. E aqui estamos no caminho oposto, que é uma conversa que a gente já teve no mês passado, com o Banco Central elevando os juros, pensando aí nas expectativas de inflação do ano que vem, olhando até já mais para o ano que vem do que para esse ano. Os indicadores de atividade continuam vindo fortes, né? Dado o desemprego que saiu aqui baixo, a produção industrial ontem até saiu um pouquinho mais fraquinha, mas no geral, dados continuam vindo bastante positivos. Uma preocupação do Banco Central explícita aí com a questão de gasto público, né? Que é um componente importante aí de demanda que tem alimentado essa atividade mais aquecida. Então, assim, eu vou fazer uma fala até mais curta pensando nisso, que eu acho que a gente teve poucas novidades em relação ao último mês, e temos um cenário que continua sendo esse, né? Aqui no Brasil, uma taxa de juros que deve subir nas próximas reuniões, deve subir provavelmente até meados do ano que vem. Ainda eu acho que não está nada claro em que momento, né, esse movimento termina, mas a chance da gente ter um final aí de taxa 12, 12,5, acho que não é nada desprezível, né? Então, a gente tem um caminho aí pela frente de juros do lado de cá, né? Juros básicos da economia se elevando, né? E lá fora, eu acho que assim, tinha aquele temor de recessão, acho que, né, que a gente viu em alguns momentos, ele deixa de existir. E aí eu acho que acompanhar os indicadores de alta frequência para a gente ver como é que o Banco Central lá vai calibrar a queda de juros, né? Acho que em linhas gerais é isso. Comandante complementando, falando de mercados também. Isso que eu diria que a Denise não falou de relevante sempre, porque interessante, a Denise falou que muita coisa aconteceu, mas não mudou as expectativas gerais. O que teve de novidade esse mês foi a China, que fez impulso Bem fiscal muito lembrado. forte, né? Bem lembrado. Foi um pouco inesperado, assim, a gente não esperava nada para esse mês, estamos esperando isso faz tempo, né? Já várias vezes nos últimos 1, 2 anos, a China fez intervenções, mas foram relativamente pequenas. E Sim. essa já foi mais bazuca. E foi bom, foi importante, mas eu gostei da análise, de uma análise que eu vi, que assim, é bom para a China, é bom para o consumo interno, é bom para consumir os estoques, principalmente de imobiliário. Imobiliário. Não é um impacto que vai ter externalidade para os parceiros comerciais da China. Por exemplo, minério de ferro subiu bem, mas não parece alguma coisa que vai ser muito permanente. Sim. Então, não é aquela coisa que a China está crescendo, o mundo inteiro vai bombar, commodities vai para cima. Não, o que parece é que diminuiu muito o risco de uma China fraca.
Então, acho que a Isso, muito, e não acho nem só fraca, né? Renato? Muito fraca, que eu acho que é sempre o nosso medo é que a China despenque em algum momento. Eu acho que o que você faz, né, com esse tipo de medida é você segura a desaceleração do crescimento, é uma expressão estranha, mas é a China crescer cada ano um pouquinho menos, né? Você segura esse processo, né? Isso, acho que no bojo para o Brasil é legal, mas é isso, não causa nenhum boom de commodities adicional, assim, acho que não, a gente não vai viver um outro boom de commodities assim, mas sustenta preço, eu acho, né? Sustenta demanda, né? sem dúvida. Então, assim, acho que a China consumiu bastante da energia nossa Sim, aqui no mercado nesse mês, e foi bom. Então, como você falou, acho que você colocou bem, o que eles fizeram foi bom para estabelecer um piso aí e deixar o mercado com menos risco de desandar. Outra coisa nesse mês também, que eu acho que ultrapassou um pouco o senso comum, foi as guerras, né? é, Principalmente Uhum. a guerra no Oriente Médio, que se acelerou, puxando o preço do ouro. Eu me lembro que 7 de outubro do ano passado, o ouro estava $1.800, nós ainda falamos bem disso, né? E hoje ele está 2.650, mais ou menos. Então, subiu mais de 30% nesse período, e nesse mês também subiu mais um pouco. É difícil ver o ouro cair, você pode até é, ele pode até parar de subir, mas cair assim vai ser um pouco complicado. E em função do agravamento lá no Oriente Médio, o petróleo, que está com tendência de queda, eu gosto das análises da expectativa de queda em preço de petróleo, mas nesses últimos dias subiu. sim. Até Não sei demorou para se... subir, né? Assim, porque a gente já tinha visto o conflito escalar um pouco mais, e o petróleo estava demorando para reagir, mas no período mais recente ficou claro que, enfim, um agravamento da crise ali pode gerar um cenário mais complicadinho aí para o petróleo, né? E não, assim, prestar atenção um pouco no Oriente Médio, apesar que é engraçado. De novo, voltando no ponto que você colocou mais cedo. Muita coisa aconteceu, mas não mudou a análise de cenário. Então, a Sim. guerra é complicada, nós estamos olhando, é tudo tão absurdo, tão grande, mas parece que não mexe muito com as expectativas, né? Então, É, mexeu com o ouro, com algumas commodities, basicamente petróleo, e segue a vida. é. Nos Estados Acho Unidos, que, acho que o risco ainda, acho que assim, qual que é o ponto aí nesse geopolítico? Eu tenho visto muitas análises, assim, quanto isso escalaria para uma guerra maior, né, com os países hegemônicos entrando, e claramente eles ficam só na discussão diplomática até agora, né? Então, enquanto a gente não tiver, eu acho que assim é muito ruim para os países envolvidos, e aí é só pegar o exemplo da Ucrânia, né? A Ucrânia sofrendo já há mais de ano aí, e nada acontece, né? Porque você fica num impasse, e não tem um fim da guerra, mas você não tem uma escalada maior. Se isso acontecer agora, é bem isso que você falou, a gente fica com um cenário que não mexe muito, né? Assim, de atenção de todo mundo olhar, mas que não mexe muito, né? Estados Unidos, como você falou, consumo bombando. O medo de recessão se afastando, Exato. apesar que eu fico um pouco impressionado com o receio dos participantes de mercado com a recessão. O mercado é muito incomodado É, com esses qualquer indicador que mostre um pouco mais de chance de recessão, o mercado fica oriçado. Então, eu respeito um pouco essa preocupação, mas quando eu olho os indicadores, eu não vejo sinal nenhum de perda de dinamismo da atividade americana. Então, cenário perfeito. Inflação foi para próximo da meta, bem próximo da meta, e a atividade está boa. O comitê começou com uma queda de 0,5 ponto nos Estados Unidos e aparentemente vai reduzir a o zero pace a partir vírgula de agora. No né? Brasil, ao contrário, a gente começou com 25 bips e o sinal é de que vai aumentar. Para No meio, Brasil, a minha impressão é que é uma história meio comum. A gente começa o ciclo falando que ele vai ser de determinado tamanho e, a partir daí, o tamanho do ciclo vai aumentando. Um ciclo de 200 e 250 pontos é razoável. E a taxa pode ir para 12,5, 12,75, alguma coisa assim. Porque a atividade no Brasil está, o PIB crescendo 3%, demanda forte, emprego sobe 10% ao ano, a arrecadação sobe 17%, o governo não consegue economizar dinheiro. E já não estamos nem falando muito de meta, porque tira da meta, põe na meta, então você fala, tá bom, então eu vou olhar o nominal. E o nominal
apesar de crescer 17% a arrecadação, vai fazer um déficit. Então, o cenário no Brasil é um cenário que a inflação pode subir mais forte a qualquer dia, qualquer momento desse. Então, do ponto de vista de mercado, a Bolsa não se animou com a melhoria, a Bolsa brasileira com essa melhoria do externo, também não se animou com o upgrade da Moody's, que ninguém entendeu direito até agora. E eu já sei o que o Zé Eduardo vai falar, que a renda fixa é o melhor investimento do momento. Deixa eu aproveitar e pegar esse momento antes dele falar da carteira, falar de Moody's. É o momento Women Invest de explicar o que é a nota de uma agência e por que o mercado não se animou muito com isso. O rating é a opinião do senhor Moody's, né? Quer dizer, a opinião. Isso, lá, se pegar 100 anos para trás, é isso, é a opinião. São as agências para alguma coisa. Agências que vão lá e falam assim, eu vou avaliar isso, isso e isso, e dou uma nota. Então, você está no grau de investimento. Porque tua capacidade, tua chance de não pagar é muito baixa. Acho que esse que é o ponto, né? Ele é muito usado para crédito, não é feito só para países, é feito para empresas também, né? Quase todas as agências têm guidances ali, onde eles falam quais são os critérios que são usados para nota, e quando divulgam aumento de nota, explicam porque teve aumento da nota. Aí a Moody's fez essa mudança. Acho que só para lembrar, o Brasil já foi um país grau de investimento. Então, Perdeu. só uma coisa. Grau de investimento, assim, é uma coisa meio padrão, que quando você atinge Perfeito. aquela nota, vou chutar, tá? Mas a nota 8, então, isso traz alguns benefícios, porque investidores têm critérios que, por exemplo, só podem investir em papéis ou em países que estão naquele nível. Moody's é uma dessas agências. Vamos lá, de boa recapitulação. Perfeito. E aí é isso, quando você tem vários fundos internacionais, né, que vão para países que têm grau de investimento, principalmente fundos mais conservadores, fundos de pensão. Então, quando a gente perdeu isso, a gente efetivamente perdeu recursos desses fundos que simplesmente falam assim, o Brasil não está mais ali, eu não posso investir nesse país. E não recuperamos esse grau de investimento desde então. Perdemos o grau de investimento, sobretudo pelas nossas condições de piora do lado fiscal, né, de aumento de endividamento público, que a ideia é essa. Se eu sou um país que eu provavelmente terei mais problemas de pagar as minhas dívidas ou não, então esse não é o único indicador, mas é um dos indicadores mais relevantes, e aos poucos a gente vem melhorando de nota, não foi só essa agência, outras agências já melhoraram, mas a Moody's colocou a gente, vamos dizer, um nível acima das demais agências de risco. Então, a gente lá atrás atingiu o grau de investimentos, daí a gente caiu 2 níveis. Exatamente. Caiu 2 níveis. Mais do que isso, quer dizer, você tem ali os níveis intermediários, não é? Quer dizer, o grau de investimento é 3B menos, não é? Então, quando o Brasil chegou até... Foram 5 níveis, né? Ou 5 ou 6 que a gente... Porque tem subníveis, vamos dizer assim. Exatamente. A gente está... A vários gente chegou níveis abaixo. Vários níveis também. Isso, que hoje eu acho que tem uma manchete, falamos, estamos a um passo do grau de investimentos. Mais quer dizer, ou menos. na verdade, são 3 agências as principais agências consideradas. Elas têm critérios diferentes, mas, de qualquer forma, elas precisam coincidir, pelo menos 2 delas precisam coincidir no grau de investimento. Então, para que os fundos mais conservadores, ou os investidores institucionais mais conservadores, possam investir principalmente em renda fixa nesse país, é necessário que pelo menos 2 destas 3 empresas, dessas 3 instituições de rating, afirmem o grau de investimento. Moody's, né? Standard & Poor's and Fitch. Perfeito. Bom lembrar que elas não têm fé pública, elas precisam concordar em aspectos que façam com que o mercado como um todo acredite naquilo que está sendo dito, né? Então, calma, que não é simplesmente dizer agora está próximo e a gente, então, todo mundo vai começar a olhar o Brasil, que não parece ser esse o caso. Que normalmente, o que eu estou tentando dizer aqui? Normalmente, quando você tem uma melhora da nota, existe sim
um sentimento positivo, Sim. porque é que nem na escola, você melhorou de nota, você está Sim. no outro patamar, nem que você não tenha atingido o grau de investimentos, você já está sendo considerado melhor. E Isso. normalmente, quando acontece isso, o mercado reage. O que nós estamos discutindo aqui é que houve este anúncio antes de ontem à noite de que esta nota da Moody's tinha aumentado, ainda não atingido o grau de investimentos, e foi só uma, não foi o movimento das três, mas de qualquer maneira a gente poderia esperar uma reação positiva. Certo. E o que Outra. nós estamos discutindo aqui, que isso, inclusive o Reinaldo mencionou, foi muito temporário, porque existe uma preocupação mais ampla. É isso? Porque na verdade a conta fiscal, que é o principal problema brasileiro, que a Moody's diz que o Brasil está gerenciando bem, não está. Então, um voto de confiança. Exato, acho que tem a questão de voto de confiança e também, assim, acho que, obviamente, dívida PIB é uma relação, né? Então, se o PIB crescer demais e a dívida ficar paradinha, essa relação diminui, que é um pouco da conversa que está ali, né? Como está crescendo muito, de alguma forma vai estabilizar. O problema é que a gente tem um orçamento extremamente engessado, que cresce o PIB, cresce a receita, cresce o gasto. Então, assim, quase nunca essa conta fecha do tipo a gente crescer mais e conseguir maiores superávites, a não ser que efetivamente a gente faça reformas nessa linha de mexer no lado do gasto. Não vemos nada anunciado nessa direção, né? Assim, a gente não vê uma agenda ativa do governo nesse sentido. Eu digo mais, daqui para frente, né? O ano que vem a gente começa a entrar num calendário eleitoral que eu acho que torna menos provável ainda essas agendas de contenção de gastos acontecerem de forma mais efetiva, né? Então, é por isso que eu acho que assim, a expectativa continua sendo, não é uma expectativa em geral de explosão, ninguém acha assim, nossa, vai explodir, mas é de desempenhos ainda ruins do lado fiscal que façam com que essa relação de vida PIB vá aumentando, né? Ela vai demorar para estabilizar e sem nenhuma reforma mais profunda do lado do gasto, provavelmente a gente tem algum encontro marcado com alguma crise fiscal em algum momento, né? Essas reformas vão ser feitas em algum momento e elas não estão no horizonte de curto prazo, né? Por isso que a gente olha e fala assim, pô, 25 vai dar já para melhorar a nota, 26 vai dar para melhorar a nota, parece pouco provável. O que eu acho que foi interessante é que esse benefício dado pela Moody's caiu de paraquedas, né? Quer dizer, Sim. não era alguma coisa que Não era estava sendo esperado. esperada, não era alguma coisa que o mercado já antecipava, como muitas vezes isso acontece, antes mesmo de haver uma concretização de uma melhora de nota, você tem sempre os cenários que eles põem, o cenário é positivo, o cenário é neutro, o cenário é negativo. Então, quer dizer, existe toda uma preparação, não é? Todo um cuidado das agências para que justamente exista, de fato, uma consideração de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, e aí, então, vem, de fato, essa mudança da nota. E aqui, até onde eu me lembro, não teve absolutamente nada. Quer dizer, foi alguma coisa assim Justo assim, que pegou exatamente. todo mundo de surpresa, né? Quer Porque dizer, outra coisa que acontece também, essas agências colocam sob observação, né? observação, exato, Aí, positivo, neutro, tal e exatamente. coisa. Aí pô, atropelaram toda, disse, agora é isso, né? E todo mundo que analisa o filme vê, olha, peraí, calma, isso, como é que você está olhando a fotografia, mas tem um filme aí por trás disso. Então, que ficou mal explicado, ninguém da Moody's, eu acho que veio, quer dizer, perguntaram e disseram que de fato o crescimento econômico é positivo, a redução do desemprego é positiva, então quer dizer, tem várias coisas positivas, mas tudo isso já se sabia mais ou menos aos 3 ou 4 meses, e só agora que a coisa aconteceu, né? São mistérios que são desvendados aí ao longo do tempo, né? Uma coisa que eu acho até que também valeria a pena a gente conversar sobre isso, né? Quer dizer, de tudo que a gente falou sobre o mundo, sobre os Estados Unidos, sobre China, é que com essa escalada da tensão no Oriente Médio, as eleições americanas perderam um pouco a importância. Antes, todo mundo estava querendo saber o que ia acontecer se o Trump ganhasse, se a Kamala ganhasse e tal e coisa, e agora o pessoal já está mais preocupado em saber o que acontece se, de
fato Israel atacar o Irã ou coisas assim. Então, são mudanças, eu acho que de foco que acabam acontecendo na própria dinâmica dos acontecimentos. Fato, o que o Reinaldo mencionou aqui é algo que a gente vê quando a gente lê principalmente a imprensa internacional, e é que esse sentimento de recessão está mais presente na análise deles do que no dia a dia, eu acho que dos mercados, né? Tanto que amanhã, que vai sair o relatório de emprego, todo mundo está acreditando aí uma importância grande ao que vai acontecer com o número de novas vagas criadas, porque o relatório de empregos tem sido determinante na ação do Fed com relação aos cortes, né? Tanto que mês passado a gente estava acreditando que viesse uma redução de 0,25, né? E acabou vindo meio, porque o relatório de emprego continuou mostrando, se não uma deterioração, alguns sinais de que uma eventual recessão poderia acontecer. E aí o que acontece é que a Goldman aumenta de 25% para 35%, o outro vai lá, faz isso, então já se monta aquele ambiente mais especulativo todo, mas que no final do dia ainda não acabou fazendo preço, porque os resultados de setembro da Bolsa, a Bolsa Americana subiu mais de 2% ano passado, no mês passado, o índice de bonds americanos também, o Barclays US Aggregate, também teve um resultado positivo, obviamente em função também dos juros, ou seja, o cenário por trás de tudo aquilo que foi a decisão do Fed, ou que originou a decisão do Fed, acabou sustentando, eu acho que o resultado positivo, tanto das bolsas como também dos bonds. Então, isso acho que também foi bom aqui para a gente. E aqui no Brasil, que só dando números a isso para que a gente falou, a gente teve um movimento de abertura de curva de juros, né? Principalmente nos títulos longos, sobre isso que a gente estava falando agora, ou seja, os juros, né? A curva de juros subiu, né? Ou seja, aquilo que, principalmente os títulos atrelados à inflação, as NTN-Bs, que são as mais longas e as mais líquidas, tiveram uma alta do juro do componente fixo que é pago acima da inflação, que é o juro Ou real, seja, pensa né? numa curva, ela está aqui, o que que ela mostra? Ela mostra ao longo do tempo qual é o nível de juros que está sendo pago, o que que o Isso. mercado está praticando para títulos de 1, 2, 3 anos, 10, 20, 10, 30 20, enfim, anos, né? exato. Que daí tem a curva longa, e daí o que que acontece? Na hora que este valor que está sendo pago, no caso que ele está falando aqui do prêmio, né? O que é acima daquela coisa fixa, ela aumenta, né? Porque ela fica mais alta. Então, E com isso, parece complicado e a gente sabe sempre daquela regrinha. Juros mais altos, preço diminui. Preço mais alto, juros pagos mais baixos. E isso foi exatamente o que aconteceu, quer dizer, os juros, só para dar um número aqui, da NTN-B com vencimento em 2035, que estavam pagando há 6 meses alguma coisa próximo de IPCA mais 6%, passaram a pagar IPCA mais 6,5%, né? Então, isso não aconteceu tudo no mês passado, mas no mês passado também, por conta de uma série de resultados negativos que foram divulgados do lado fiscal, do lado das despesas do governo, acabaram fazendo justamente com que houvesse uma deterioração, digamos assim, da credibilidade do governo na manutenção da relação dívida-PIB. Ou seja, como o Andete falou aqui, não adianta tirar do cálculo do arcabouço o que vai ser pago para as queimadas, depois tiram aquilo que vai ser pago por causa do Rio Grande do Sul, esse negócio todo, e chega no final do dia, a dívida cresce.
né? Então, é a mesma coisa que você quebrar usar um termômetro que não resolve, né, não diz para você se você está com febre ou não, e você depois acaba morrendo de febre porque o termômetro está quebrado. Então, isso não funciona. Mas isso acabou acontecendo. Os títulos, então, que denotam o risco Brasil acabaram se desvalorizando, como a bolsa também, que caiu 3% no mês passado. Então, apesar do corte de juros nos Estados Unidos ter sido superior ao do Brasil, os mercados lá fora terem sido positivos, aqui no Brasil, o Mr. Moody's acabou não se alinhando com o pensamento da maioria dos participantes de mercado. Então, isso fez com que a gente tivesse um mês aí mais complicado para os ativos. Só dividindo aqui com vocês o que aconteceu com a nossa carteira. Tá, então, o que a gente vê aqui, né, com relação aos ativos, a gente tem aqui Bovespa em queda de 3%, o dólar, mês passado, teve uma queda também em função da redução dos juros dos Estados Unidos, o spread, esse é outro ponto interessante, né? Quer dizer, com a queda de 0,5 ponto nos Estados Unidos e a alta de 0,25 no Brasil, o prêmio de risco do Brasil acabou aumentando. E isso, então, fez com que o dólar pudesse ter um recuo, e esse recuo aqui não se deveu a absolutamente nada de Moody's, nada de outra coisa, mas sim com o aumento do prêmio de risco pago pelo Brasil. Houve aí uma queda do dólar, o IMAB, que é o índice, que é justamente o índice que mede a oscilação das NTN-Bs, ou seja, dos títulos emitidos pelo governo atrelados à inflação, tiveram essa queda que a gente está mencionando, né? O IPCA subiu 0,30, o CDI subiu 0,86 e a nossa carteira subiu 1,09, por conta justamente daquilo que a gente tem feito no nosso SICA, aqui sob o comando do comandante, obviamente, que é justamente a gente privilegiar o crédito privado, principalmente o crédito privado vinculado ao CDI. Então, o resultado aqui, numa base de 12 meses, mostra que a carteira, e depois a gente vai até colocar qual é a volatilidade de cada um desses ativos, mas a gente teve o resultado acumulado nos últimos 12 meses melhor do que todos esses outros indicadores. Então, a gente fechou os 12 meses com 14,2 contra 11,1 do CDI, contra 7,94 do dólar, contra 13,9 da Bovespa, que subiu muito em novembro e dezembro. Depois que passar novembro e dezembro, esse resultado vai despecar, porque a gente já vê aqui que no acumulado do ano está negativo, Bovespa, ele está mais ou menos com 3% negativo, o índice, 6,16 do IMAB e 4,29 do IPCA. Ou seja, a gente está basicamente com 10 pontos percentuais de juro real, em cima, obviamente, do IPCA, né, o que dá para nós uma sensação agradável, né, comandante, que é o nosso objetivo de geração de resultado real efetivamente acontecendo. E quando a gente olha, então, a volatilidade que está embutida na carteira, a gente fica mais feliz ainda. Como prestação de contas aqui, eu acho que é interessante ver que, de fato, estamos, acho que, chegando ali onde a gente gostaria. Para finalizar justamente nosso modelo de alocação, que está mais ou menos sem nenhuma modificação, sem nenhuma mudança eu acho que nos últimos 4 meses. Então, o que a gente tem hoje é 55% de pós-fixado, pré-fixado 15%, inflação curta 20%, inflação longa 10%. Só para aqui para vocês que na apresentação que o Mário Toros, que é o CIO do Ibiúna, fez no Congresso semana passada, ele estava dizendo que nesse momento ele não compraria pré, né? Porque todo o ciclo de alta de juros
a gente sabe quando começa, mas não sabe quando termina, que é exatamente o que o comandante disse, e a gente está exatamente nesse momento. A gente não sabe se o dólar pode se valorizar e impactar preços, a gente não sabe se a gente vai ter outras fontes aí de inflação, uma delas sendo o salário, como a Denise disse, a gente vê o salário Energia subindo, também, né? E tanto energia por também, que petróleo quanto por seca e eventualmente aumento de custo de energia, né? Sempre já tem estamos algum com bandeira choque, né? vermelha na É, energia, né? é. Então, isso tudo isso impacta diretamente a inflação, com um efeito multiplicador grande, né, Denise? Então, quer dizer, isso tudo pode contribuir para a inflação e isso impacta alimentos também, né? Que inclusive o Roberto Campos hoje disse que alimentos é uma preocupação do Banco Central. Então, quando a gente fala de início de ciclo de alta de juros, a gente pensa basicamente em pré-fixados, né, principalmente mais longos, que a gente que teve o cuidado de não passar de 3 anos, quando a gente pensa em prazo de pré-fixados, e inflação longa, que a gente em 10%, que é a metade do nosso modelo estratégico. Pensando em tudo isso, e pensando justamente em que na carteira a gente tem a preocupação com volatilidade, uma série de coisas, se a gente usar o número da Denise, que é muito próximo do número do Focus, que é 12% ou 11,75, que é o número da Focus, contra uma perspectiva de inflação do ano que vem na casa de 4, 4,5%, a gente está falando de juros reais 7,5%. Se a gente pensar em alguma coisa como os números que a gente trabalha lá no Comitê de Produtos dos créditos privados pagando CDI mais 2, a gente está falando de 14% de rendimento do esperado contra 4,5%, ou seja, 9,5% de juros reais, sem uma volatilidade que comprometa essa tese de investimentos. Então, aqui, só propondo para início de conversa com vocês, eu até sugeriria, até segunda ordem, um aumento da nossa parcela de pós-fixado, indo talvez para 60%, e reduzindo o pré que a gente tem de 15% para 10%. Não sei o que vocês acham, se vocês têm alguma visão coincidente, se vocês acham que deve elevar pós ou deve elevar pós com redução de outra subclasse. Então, por favor, aí, Denise, o que você acha? Depois o comandante aqui dá opinião e Eu Maria concordo com Helena. você, mas eu acho que vale aí o Reinaldo, e vocês tinham comentado até da carteira de pré de vocês, né, da carteira mais específica, né, vocês tinham conseguido boas oportunidades, né, então acho que só pensar mais especificamente em produtos, acho que como composição concordo. Eu também acho que o melhor hoje é CDI+. Eu posso É. fixar. Diminuir pré para 10, apesar da questão do produto, acho que faz sentido. E eu confesso até que inflação curta eu também iria para o CDI, mas talvez seja um pouco de exagero. Talvez seja um pouco de exagero. Então, dividir um pouquinho faz sentido. Mas eu acho que hoje, olhando esse cenário, dá vontade de ficar só no É. CDI. Não, porque a B, assim, muita gente fala, pô, mas 6 você não compra, 6,5 eu não compro. Eu não compro. Eu não sei onde vai parar. Isso. E eu acho que os Saber, riscos assim, são do muito meio, assimétricos, né? né? Então, só explica, assim, que lembra... A tradutora está se manifestando aqui. Não é- Inteligência nada artificial. É que a gente, o quanto esse índice paga acima da inflação. Então, se você for pensar, acho que tem até alguma coisa sobre isso falando, né? Acho que do Roberto Campos hoje falando no valor, falando, juros real, porque é isso, né? Quando você está falando de inflação, mais alguma coisa, isso mais alguma coisa é o que você está ganhando acima da inflação. Então, é isso que o Reinaldo está falando, que mesmo neste momento, você falar, puxa, bastante botar no bolso 6,5 acima da inflação, talvez dê para... Eu acho que a tua definição de juro real é perfeita. Então, nós estamos falando, quando a gente fala de IPCA+, nós estamos falando do juro real. Aplicar a 6,5, se o juro real for para 7, você perdeu. É isso. For para É 8, isso. você perdeu. Chances
inflação ficar mais alta e aí, né, obviamente, o Banco Central ter que fazer um ciclo um pouco mais longo, né, ela é maior do que o oposto. Acho que esse quando a gente olha para o que está acontecendo com preços, está tudo muito no fio da navalha, né? Então pode ter mais pressão de salário, pode ser mais pressão de energia, tem eventos climáticos o tempo inteiro que podem pressionar alimentos, como você bem colocou. Então, assim, o risco é da gente ter uma inflação mais alta e não mais baixa, e aí a gente precisa de um Banco Central subindo mais juros, né? E que eu acho aqui também, óbvio, embora a gente tenha sempre a preocupação de se concentrar no mês seguinte, é que vai chegar aí o novo presidente do Banco Central também, e a gente não sabe qual vai ser a postura que ele vai adotar desde o primeiro momento, E é Bem quase né? mês que vem, né? Porque lembrado, nós já estamos em outubro, Pois é. ele bem estava quase em janeiro, lembrado. é isso? É. É. Então, É, quer dizer, eu não estou pensando aqui eventualmente em ele chegar e reduzir juros, como sim, fez quem foi o Nelson Barbosa, né? No Lula. governo da Dilma, né? Que ela foi conversar com ele e, obviamente, explicou teorias econômicas que ele não tinha percebido por si só e ela então conseguiu convencê-lo de que, de fato, naquele momento não era hora de mexer nos juros ou era hora de reduzir os juros, ao contrário. Mas, de qualquer forma, eu acho que também aí tem um componente que, para mim, é até um pouco mais preocupante, porque se a gente tiver um Banco Central menos atuante ou menos autônomo na tomada de decisão, isso pode também abrir espaço para uma desancoragem, como gostam, né, os economistas, as expectativas de inflação. Lembrando só uma coisa, que o presidente do Banco Central sozinho não consegue baixar juros. Ele não consegue baixar juros, mas junto com ele vão ser trocados três pessoas, Eu estou falando né? assim, não é Então, simplesmente que vai trocar, é que você tem toda uma coisa da independência do Banco Central, que tem esta mudança, você vai saindo das indicações do presidente da República anterior e vai seguindo. Então, não é apenas, chegou em janeiro, o Galípolo vai, assume, e pronto, ele sozinho toma essa não, não, decisão. não. Não é assim, nesse Não, sentido. mas quer dizer, se a gente pensar eventualmente todo um ambiente politicamente Claro. envolvido na decisão, você pode, de fato, como até disse muito bem o Maílson numa entrevista que eu ouvi, ele disse, se o mercado perceber que o Galípolo é um pau mandado do Lula, aí não tem mais jeito de e segurar. vai ter um escrutínio muito grande, né? Eu acho que assim, tem esse ponto, né? Assim, como você tem a mudança e tá todo mundo de olho, eu diria que até agora ele, inclusive, tem feito um esforço bem grande, né? De se manifestar totalmente em linha com a política monetária que está sendo feita, mas eu acho que vai estar todo mundo de olho. E eu acho que isso só contribui para isso que a gente está falando. O risco ele é muito assimétrico, né? O risco é sempre da gente ter um cenário pior do que melhor e pior para a inflação e significando juros mais altos. Então, esse é o problema, né? É. Que faz com que o pós-fixado nesse momento acabe sendo uma opção mais segura, né? Não, e mesmo a gente pensando, e aqui você traduz, por favor, a inflação implícita, né, nos títulos da NTN-B, você vai chegar à conclusão que se a gente vai ter 4,5% de inflação ano que vem, é menos do que isso, mas vamos fazer o cálculo. O título está pagando 6,5%, a gente está falando em 11%, contra uma Selic de 12% e um crédito privado de 14%. Então, quer dizer, acho que faz sentido, eventualmente, a gente até pensar em, eventualmente, além da redução do pré, pensar também numa redução da inflação curta para aumentar a parcela em pós, porque o pós responde imediatamente a esses benefícios todos, e num ambiente, eu acho que de juros mais altos e de insegurança maior, talvez até o prêmio de risco de novas captações tenha que ser até um pouco maior do que os 2 que a gente está pensando em CDI mais 2. Então, e se vocês acharem que vale a pena, de fato, a gente pode subir 10 pontos percentuais no pós, indo para quase que 2/3 da carteira,
reduzindo o pré e reduzindo eventualmente 5 pontos também ali na inflação curta. Fazemos assim. Vocês acham que vale uma proteção de dólar eventualmente aí na renda fixa internacional, que hoje ainda paga alguma coisa por volta de 4 e pouco, mais dólar? Acho que o real, o juro, diferencial de juros vai se você olhar na curva um pouco de médio prazo, vai para 6 para 9% com essa mudança desse mês. Eu acho que sim, o real tem espaço para valorizar. O cenário que a Denise está tratando, que eu não tenho nada a ver com isso, é um cenário muito feio. E aí isso pode nos levar a um real mais desvalorizado. Parece que vai ser agora, né? Isso pode ser ao longo do tempo. E eu não sei se eu compraria dólar agora. Se eu puder adicionar o que o Reinaldo falou, a gente tem que lembrar que o real, de fato, já deu uma desvalorizada forte antes do aumento de taxa de juros. Sim. Ele não reagiu à queda de taxa de juros lá de fora e aumento da taxa de juros aqui. Não, o dólar caiu mês passado. Mas caiu menos Mas eu do que se digo, esperava, em relação né? a Zé? alguns meses atrás, ele teve uma alta bem forte. Isso, naquele momento aí de estresse do mercado, ele chegou quase a Isso. 60%, né? Aham. Isso. Então, acho que assim, poderia ter valorizado mais, né? Eu acho que assim, dados os movimentos, a gente poderia ter visto uma valorização maior. O dólar é sempre difícil, mas cautela é bom. Então, hoje apostar contra o dólar, como disse o comandante, é caro. Né? É caro. É caro, você perde um custo de oportunidade e, no final das contas, se o nosso objetivo é ter juro real em reais, a gente tem que ir atrás daquilo que nos dá juro real em reais com baixa volatilidade. Então, se todos estiverem de acordo aqui, vamos fazer. Aumentamos em 10 pontos o pós-fixado, reduzimos em 5 pontos percentuais o pré-fixado e a inflação curta em mais 5. Então, assim, voltando ao início da nossa conversa, a gente gosta de a gente gosta de renda fixa por razões que foram discutidas aqui. Não é uma coisa de coração, uma coisa de raciocínio. Temos experiência suficiente para nos lembrar de todos os acontecimentos e tirarmos alguma conclusão. Bom, então. Tchau, Denise, boa viagem. Boa viagem, Tchau. aproveite, Denise. Tchau, tchau. Tchau.